Bom dia, oitavo ano. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 5, Mudanças na Europa, Mudanças no Brasil. Durante mais de 2 séculos, o Brasil foi uma importante colônia portuguesa fornecedora de açúcar. No entanto, a produção açucareira era bastante cara, desde o preço da compra de escravos africanos até a instalação de manutenção dos engenhos, o refino e a distribuição na Europa. Olha só, após algumas alianças que houve, entre Portugal e Espanha, de 1580 e 1640, a Holanda, que era inimiga dos espanhóis, declarou guerra a Portugal, conquistando parte do norte brasileiro. Em 1630, Portugal conseguiu expulsar os holandeses do Brasil em 1654, após 20 anos de domínio holandeses. Com isso, os holandeses eles passaram a produzir o seu próprio açúcar, com o que eles tinham aprendido com os portugueses nas Antilhas holandesas. Enquanto o açúcar declinava, outro produto iniciava o seu período do apogeu no Brasil, o ouro. O surgimento desse novo período econômico no Brasil está associado a um forte movimento de expansão territorial. A princípio, sem autorização da coroa, que partiu de São Vicente e em direção ao interior eram as bandeiras. Falar um pouquinho agora sobre os bandeirantes. No século XVI, começaram a ocorrer expedições de exploração realizadas pelos colonos, sediados principalmente em São Paulo, para o interior da colônia. Tinha basicamente 3 objetivos: capturar indígenas para vender como escravos aos grandes fazendeiros, combater grupos indígenas rebeldes e quilombos formados por escravos fugidos, procurar pedras e metais preciosos. Também, esses bandeirantes, eles expandiam muito rápido, até mesmo ultrapassando a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas era a divisão entre Portugal e as terras portuguesas e as terras espanholas, que eles fizeram essa divisão há tempos atrás. Havia outro tipo de expedição chamada entrada, que era financiada pelo governo português com o intuito de fundar vilas e cidades para promover a expansão territorial da colônia. E havia também as monções, eram expedições fluviais, seguindo o curso do rio Tietê, abasteciam os núcleos coloniais que se formavam nas regiões mineradoras do território do atual Mato Grosso. Falando um pouquinho sobre essas entradas aqui, a partir dessas expedições aí dos bandeirantes, começaram a surgir as vilas, as cidades, porque eles encontravam os metais preciosos, o ouro em si, e eles fixavam naquele local, e assim aquelas vilas, aquelas cidades iam se desenvolvendo com pessoas que iam atrás do ouro. Falando também das monções, elas também foram organizadas para percorrer a área do Amazonas, com o objetivo de encontrar as drogas dos sertões e as especiarias que eles pudessem encontrar nesse território. Vou citar algumas aqui. Tinha o urucum, o guaraná, o cacau, a castanha do Pará, entre outros produtos que eram muito bem valorizados. Muitas vezes, essas atividades dos bandeirantes aí, eles entravam em conflitos com a Companhia de Jesus. Por quê? Porque essa Companhia de Jesus, eles estavam protegendo os índios, os padres jesuítas, eles estavam ali protegendo os índios. E os bandeirantes atacavam muitas vezes essas aldeias, vamos dizer assim, esses locais onde estavam os padres,
para poder capturar aqueles índios que já estavam domesticados pelos padres, né? Porque os padres estavam ali para ensiná-los, catequizá-los, né? Falar sobre Deus para eles. Então, muitas vezes, entravam em conflito. Apesar da proibição da escravidão indígena determinada pelo governo português, com a ausência de uma fiscalização rígida, né, muitas vezes eles acabavam capturando esses índios e escravizando.